convite. Hoje eu tenho a honra, super honra, de ter como convidado o grande Nelson Faria, que faz aí a segunda entrevista do mês de dezembro. Na verdade, o Nelson Faria já estava agendado para outra data e teve uma chuva super arriscada com ele e que aí o Nelson não pôde participar, entendeu? E hoje então o Nelson vai chegar aí. O Nelson tem o programa Um Café Lá em Casa, que todos os músicos dos mais bacanas que tem aqui no Brasil já foram lá. É um sonho participar do Café Lá em Casa e ele está chegando aqui. É um dos músicos mais gabaritados, tocou com todo mundo que a gente pode imaginar. Tocou com João Bosco, Nana Caymmi, Toninho Horta, Milton Nascimento, Wagner Tiso, Paulinho Mosca, Paulo Moura, eu falei Paulinho Mosca, Edu Lobo, Ivan Lins, Nico Assunção, Cássia Eller, Leila Pinheiro, Marcos Suzano, Zélia Dunca, Carol Saboia. Quero agradecer quem está aqui, até que é uma amiga muito querida do Rio. Estou vendo aqui, minha mãe que está aqui, Vanderlei, não estou enxergando muito bem, Flora, que é o nome da minha sobrinha. A Flora eu acho que é do baú da Nara Leão, né? E já dei um toque no Nelson, ele deve estar chegando aqui agora. Não sei se ele está tendo que me aceitar antes o meu convite para ser entrevistado, porque tem que estar seguindo o outro para conseguir fazer isso, né? E o Nelson também tem uma carreira internacional, que ele participou dos festivais mais importantes de jazz do mundo, como o Festival de Montreux, como o Festival Internacional de Jazz de Jacarta, o Festival de Jazz do Norte e o Festival Internacional de Jazz de Montreal, Montreux e Montreal. Ele é instrumentista, ele é professor, é o apresentador então do Café Lá em Casa, e que sai pelos canais Arte 1 e Music Box Brasil, que é um outro canal que também sai. A discografia do Nelson é vasta, discografia tanto quanto músico instrumental, quanto acompanhante de outros artistas. Então tem Ioiô, que é de 1993, Beatles, um tributo brasileiro, Janelas Abertas, Tri, Nelson Faria Independente de 2003, Vento Bravo Independente de 2005, Buchicho com Gilson Peganzeta, que é um músico que eu já entrevistei aqui também. Estou esperando o Nelson chegar. Leila Pinheiro, Banda Pequi e Nelson Faria de 2010, esse disco. E o Nelson Faria Frankfurt Radio Big Band em Frankfurt, 2011. Eu quero agradecer também ao Roberto Menescal, que deu um depoimento super bonito pra gente, que ficou circulando aí. E visitem lá o meu canal, se inscrevam, Daniela Aragão, tem muita gente legal que eu já entrevistei, e lá ficam os depoimentos, tanto quanto as entrevistas. Então, assim, para cada entrevistado, falam às vezes cerca de 3, 4 pessoas. Então tem o próprio Antônio Adolfo, tem a Laide Costa, tem a Áurea Martins, tem Leila Pinheiro, tem... gente do céu, esqueci quem ia falar. Os pianistas que eu fiz, que foi Leandro Braga, Gilson Peganzeta, Cristóvão Bastos. Se ele demorar muito para chegar, gente, eu vou sair e vou voltar de novo, porque assim, eu fico muito intimidada quando estou sozinha para ficar falando as coisas. Então, chegou, pronto, chegou o Nelson. Eita, peraí que eu vou chamar ele aqui. Pronto, vai entrar aqui agora. Opa, tudo bom, Dani? Tudo bom, querido? Hoje não tem chuvarada, né? Hoje não tem, né? Porque a chuvarada prejudicou um bocado aí, Foi né? possível.
Eu sou super tímida para falar quando eu estou sozinha, o entrevistado não chega. E hoje nós estamos trocando de lugar, porque o seu programa eu assisto e é uma aula para a gente, né? Oh, Então, que assim, bacana. eu dei uma percorrida aqui pela sua carreira, falei um pouquinho com quem você tocou, mas é lógico que você vai contar para a gente. A discografia é grande e eu sempre tenho uma pergunta assim que eu começo com o entrevistado, como é que começou o som na sua vida, a descoberta da música, como é que o seu ambiente familiar, se foi musical, como é que, porque novinho você já foi estudar fora, É, né? na verdade, assim, eu sou de uma família bastante musical, né? Minha mãe canta muito bem, até hoje. Minha mãe tá com 90, vai fazer 92 anos agora e canta super bem até hoje. Nossa. E eu sou o irmão mais novo, sou o sexto, o sexto irmão, né, de uma família. Somos 6 irmãos e irmãs e todo Aham. mundo toca alguma coisa e eu, como sendo o caçula, acabei aprendendo com meus irmãos, né, mais velhos. Um irmão que é 2 anos mais velho que eu tocava violão, tocava. E ele começou a me ensinar com minha irmã, que é uns 6 anos mais velha que eu, também me ensinava. O meu irmão mais velho tinha uma banda cover em casa que tocava Beatles. E eu ficava lá em casa, tinha um quartinho que meu irmão ensaiava com essa banda dele. Quando ele tinha uns 18 e eu tinha uns 7. Aham. E aí quando terminava o ensaio, os instrumentos ficavam lá em casa, eu gostava de ficar lá, subia na bateria, ficava tocando, pegava a guitarra, tocava e tal. Então, assim, eu tinha esse ambiente muito musical em casa, mas não tinha Muito, né? nenhum profissional para que eu Aham. tivesse. Eu tinha um tio-avô que foi pianista, compositor, mas era uma coisa Uhum. muito longe, né? Muito longe, que a gente não tinha essa referência. E aí eu não tinha nada perto, né? Eu tenho um primo que é pianista, mas também que a relação dele com a música, apesar de ser um excelente músico, ele não uma pessoa que vivia de música. Então eu não tinha ideia do que era isso, que era uma pessoa Certo. viver de música e tal. Eu fui aprendendo na família, com meus irmãos, Uhum. e quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, eu encontrei um professor maravilhoso, foi o Gamela, que foi a partir daí que a coisa começou a Tá ficar vendo? séria na minha vida. Começou a ficar séria a partir daí. Você ganhou um violão? Como é que foi? Você começou pela guitarra, Não, né? eu comecei tocando violão. Eu comecei a tocar guitarra só quando eu fui estudar nos Estados Unidos. A Aham. guitarra, assim, tinha essa guitarra do meu irmão lá em casa, mas era aquele trampo, né? Guitarra você tinha que ligar o amplificador e nunca, né? Uhum. E isso não estava tão disponível. O violão não, o violão é uma coisa que a gente viajava de férias, minha irmã levava o violão dela, a gente ia para a praia, aí eu ficava lá Ah, que barato. aprendendo. Então, a minha relação inicial foi mais com violão. Na verdade, foi com violão. Eu acabei ficando mais violonista mesmo, né? Mas quando eu fui estudar nos Estados Unidos, que eu quis estudar jazz, tal, lá eu comprei a minha primeira guitarra, né, que aliás é aquela que está pendurada na parede, a escura, que é Ai, uma que verde escura. barato. Aquela era a minha Aqui. primeira guitarra. E aí eu comprei quando eu tinha 19 anos. E aí aprendi a segurar uma palheta na mão pela primeira vez. Mas autodidata, né? Porque você começou a tocar o violão sozinho, né? Aí depois você foi querer estudar, né? Eu Mas assim, comecei, devia eu tirar muita coisa já É, sozinho. eu aprendi com meus irmãos, como eu falei, né? É um autodidata, mas tinha meus professores, foram meus irmãos, né? Que me ensinavam as músicas. Não me ensinava música, eles me ensinavam músicas, né? E então assim, eu aprendi um repertório bacana, eu tocava as coisas da bossa nova. Eu comecei a tocar muito cedo essas coisas, né? Eu costumo dizer para as pessoas que a minha história com o instrumento ela foi um pouco diferente das pessoas, assim, porque normalmente, dando um exemplo assim, para quem Ah, dá um aprende alguma coisa de exemplo. música, porque normalmente as pessoas aprendem aqueles acordes mais simples, os basicões assim, né? Ré maior, Lá menor. Exatamente. E a primeira coisa que eu aprendi no violão, lembro até hoje, foi esse aqui, ó. E essa batida. Então, foi isso que eu aprendi. Isso aqui eu descobri que eu tocava um monte de música com isso aqui, né? E aí,
minha irmã que me ensinou isso. Fez o que é fácil de tocar, tecnicamente é fácil. São acordes tão fáceis quanto aquele dó maior e o que é maior, tal. Mas já tem uma sonoridade que são acordes com sétima, com nona, são acordes um pouco mais, com uma sonoridade um pouquinho mais interessante. Então, eu comecei já ouvindo essa sonoridade e era a sonoridade das coisas que eu gostava de ouvir. Que eu gostava de ouvir, assim, lá em casa o que tocava era bossa nova, MPB e tal. E esses acordes basicões era uma coisa mais do pop rock que lá em casa a gente não ouvia, não ouvia isso. A gente ouvia bossa nova e MPB, é isso que a gente ouvia. Então, apesar do meu irmão mais velho ter essa banda cover de Beatles, ele lá em casa foi o único assim, que teve essa relação com a música mais pop, né? Mas eu mesmo não me encantei com isso. Eu vinha descobrir os Beatles, Dani, muito louco isso. Eu fui descobrir os Beatles, eu já tinha uns 20, eu já tinha ido para os Estados Unidos estudar jazz, voltei para o Brasil. Aí que eu fui sacar os Beatles, porque os Beatles, para mim... Ainda mais que são acordes, né? Acordes maiores e menores e pouca dissonância, né? Porque nos Beatles tem pouca dissonância. Então, assim, para você, depois você matou aquilo uma facilidade enorme. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, eu tinha uma relação com a música muito doida, assim, as coisas que a gente vai, né, as relações que a gente vai fazendo, mas o que mais me chamava a atenção nas músicas sempre foi a harmonia, o caminho harmônico, né? Olha que interessante. Eu tirava uma música nova, olha como é que é essa música, como é que ela faz o caminho, que harmônico e tal. Isso sempre foi o que me chamou a atenção. Então, quando eu ouvi uma música que era harmonicamente simples, eu achava que aquela música era menor, é uma bobagem minha, ele está completamente errado. Não é isso, não tem nada a ver. Mas eu achava que era uma coisa, isso aí, né? Porque se você pegar, por exemplo, sei lá, a música do Bach, o Bach também usa só 4 acordes, aqueles 3 acordes, Dó, Sol, Fá, etc. Né? Mas usa com as inversões, etc. Né? O mesmo classicismo todo é baseado em acordes de tríades maiores, tríades menores. Não tem acordes dissonantes, não sei. Isso começou a acontecer na música já no romantismo e principalmente a partir dos impressionistas, tal. Aí começou a ter harmonia mais sofisticada com as coisas e tal. Mas como é que foi essa ida para fora, para os Estados Unidos, para estudar? Assim, o jazz no sentido também da praxis mesmo, da prática e da história. Você foi estudar o West Coast, as escolas de jazz todas, assim? Como é que foi? Bom, eu comecei a estudar com 15 anos, eu conheci o Gamella. Né? Eu tive essa sorte na minha vida de conhecer o Gamella, que é um professor generoso, maravilhoso, com quem eu aprendi muito do que eu toco hoje, eu devo ao Gamella, muito. O Gamella plantou ali uma sementinha muito importante e, na época, como eu não tinha uma referência de profissão de músico, apesar de eu gostar muito e já estar trabalhando, eu comecei a tocar em barzinho, assim, muito cedo, que eu queria tocar, eu queria estar tocando para as pessoas, era isso que eu queria fazer, né? Mas eu tinha um medo terrível da profissão do músico. Eu achava que o cara que era músico, ou ele tinha que fazer sucesso ou ele ia morrer de fome. Eu achava que era isso. Eu tinha uma visão completamente ingênua e equivocada da profissão. A profissão de músico não tem nada a ver com isso, que, por incrível que pareça, permeia uma parte enorme da sociedade. Né? As pessoas acham que o músico é assim, ou ele faz sucesso ou ele está morrendo de fome. Isso é mentira. É importante eu falar aqui, falar para a tua plateia, isso é mentira. A profissão do músico é uma profissão normal como qualquer outra. A diferença da profissão do músico para outras profissões é que não tem muito emprego. Não tem muito emprego. Emprego de músico. Tem assim, na sinfônica, você vai ser professor de música, mas o músico normalmente ele não tem emprego, ele tem que ser um autônomo, tem que ser um freelance. Então, assim, ele tem que ter o músico, ele precisa ou estar ao lado de um empresário que seja um empreendedor que vai junto com ele, ou ele precisa ter na personalidade dele um quê de empreendedor, para ele poder construir uma carreira bacana. Mas é como qualquer outra profissão, não tem diferença nenhuma. Mas a minha família e eu, na época, achávamos isso. Então, o que aconteceu? Eu, ao invés de fazer música, eu fui fazer vestibular para economia. Então, com 17 anos, eu passei para o vestibular de economia na UNB, em Brasília.
fiquei fazendo, fiz o curso por 2 anos e tocando na noite e tocando. Eu tinha um duo com a Zélia, hoje Zélia Duncan, na época chamava Zélia Cristina. Zélia Cristina. É. Zélia Cristina. E a gente sempre foi muito amigo, a gente é muito amigo até hoje. E eu tinha um duo com a Zélia, a gente tocava na noite, tocava em barzinho, né? E aí eu fui estudando com o Gamela. Um dia o Gamela me deu um checkmate. Ele falou: Nelson, você vai ficar se enganando até quando, cara? Você é músico, pô. O Gamela me chamou assim, na responsabilidade, né? E o Gamela assumir a música de fato, né? Oi? Assumir a música na sua totalidade mesmo. Ele falou: para de se enganar, pô. Para de se enganar. Você tá com medo de quê, né? Eu lembro até que ele me deu uma chamada assim, ele falou assim: você não tem fé, não, cara? Você não tem fé, não? Você está achando que o quê? Você vai fazer as coisas e ninguém vai te amparar? Sabe, confia um pouco mais. Né? Vai, faz, que vai dar certo. Porra. E aí eu resolvi ouvir, claro, ouvir os conselhos do Gamela. Eu lembro que eu cheguei em casa e fui conversar com meus pais. Eu não estava aguentando mais fazer o curso de economia, não aguentava mais. Eu tinha que parar. E aí eu cheguei em casa e conversei com meus pais e falei: estou precisando de um ano sabático na minha vida, parar com esse negócio de economia, de faculdade, não sei o que, eu fazer música e tal. Aí a gente, teve uma pequena musguinha, meu pai falou: não, forma primeiro para depois você ir fazer música. Eu falei: não, cara, eu preciso de fazer agora e tal. E aí eles acabaram entendendo e me apoiaram. Foi muito legal, minha família me apoiou muito. E aí meu pai falou: cara, então você tem que ir para a melhor escola que tem aí. Me diz onde é que eu vou te mandar. E aí o Gamela tinha um aluno dele que estava estudando em Los Angeles, nessa escola. A escola chamava GIT, Guitar Institute of Technology. E aí eu falei com meu pai dessa escola e aí meu pai me mandou para lá, eu fui, mas... E aí foi muito engraçado. Desculpa, Dani, eu estou emendando um assunto no outro aqui, mas você perguntou... Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá na sequência. Porque eu não sabia da faculdade de economia, desse preâmbulo aí, que, né, marcou, porque a maioria dos músicos, a gente pegar da geração bem anterior, você vai ver que era todo mundo arquiteto, o Tom era arquiteto, né? Todo mundo, Francis Haime. Você pega o Ginga, é dentista, né? Você vê que é engraçado, né? O músico, a gente... Porque existe essa mentalidade permeada na sociedade de que é muito difícil viver de música, as pessoas falam... eu acho isso, hoje em dia, eu realmente acho muito engraçado isso, né? essa posição da sociedade, porque o mercado inteiro da música, a música é um mercado bilionário, o mercado inteiro acha graça disso e se aproveita do músico, porque o músico acha que não dá dinheiro, então paga mal ao músico, porque todo o resto da cadeia produtiva da música ganha muito bem. Diretor de gravadora, dono do Spotify, isso tudo vive de música. Dono de fábricas de instrumento, lojistas que vendem instrumento, as rádios, todo mundo vive de música, vive nababescamente, né? Você pega os diretores de gravadora, estão andando de jatinho, de avião, de helicóptero, né? Tudo por conta da música, né? E aí sempre eles continuam, eles deixam essa ideia: não, música não dá dinheiro, não dá dinheiro para quem, né? Isso é uma loucura. É porque tem muito músico na noite que ganha muito pouco mesmo, quer explorar. Sim, tem muito médico também que ganha pouco, tem advogado que está trabalhando na padaria, tem de tudo. A música não tem diferença, Dani. Isso é uma causa na minha vida. É uma causa. É uma causa de mostrar para as pessoas que música não é isso. Porque enquanto as pessoas acharem que música é isso, que é uma coisa, né, é difícil, não dá dinheiro, etc. Quanto mais achar isso, mais as pessoas vão explorar os músicos que não têm a consciência. Agora, quando o músico tem a consciência, quando ele entende o mercado que ele está envolvido, quanto vale ele dentro do mercado, quanto que vale o que ele produz, ele começa a ter uma visão completamente diferente nas negociações e tudo. E aí começa a ganhar bem. O problema é o cara que... Outro dia eu estava conversando com um cara sobre isso, ele falou assim: ah, Nelson, mas aí você vai tocar no lugar, se você vai cobrar um preço, vem um outro cara e cobra mais barato. Eu falei para ele: então deixa ele tocar barato, qual o problema? Se o cara quer ganhar mal, deixa ele ganhar mal. Mas você não vai, porra. Né? Você não vai
deixa o outro cara ganhar mal. Você vai fazer outra coisa. Você faz qualquer... Tem 500 coisas para se fazer. Pode dar aula, pode escrever partitura, pode fazer arranjo, pode gravar, você pode fazer um monte de coisa. Pode fazer seu próprio show, tocar... Você faz o que você quiser. Agora, se o cara lá não está pagando bem, e você falou que tem um outro cara que vai mais barato, deixa o cara ir. Deixa ele ir. Deixa ele tomar na cabeça até ele entender que é diferente. Que não é assim, que o mercado não é isso. Porque a falta de consciência... A gente está levando o papo para um lado muito louco aqui, mas eu acho bom falar disso, eu me empolgo quando eu falo disso. Porque enquanto o músico não tiver consciência do valor que ele tem, ele vai ser sempre mal remunerado. Ele tem que ter consciência. Ele tem que saber quanto é que ganham. Por exemplo, quanto é que ganham as fábricas que fazem alto-falantes, caixas de som, a Bose. Será que é uma empresa rica, pobre? O Spotify só toca música, mais nada. Será que é uma empresa rica? Mas o Spotify, justamente, o Spotify ganha os produtores. Músico ganha pouco. Está tocando ali. Sim. Ganha uma... Sim, mas eu estou perguntando, o dono do Spotify ganha muito ou pouco? Muito. E ele vende o quê? Música. Pronto, acabou. É só isso. É só isso. Quando você entende esse processo, você começa a entender o seu valor e você fala, peraí, calma, nós temos que mudar isso aqui. Se o Spotify não está pagando bem, nós vamos ter que entrar com uma briga aqui. Porque a gente tem a nossa... Entendeu? Você tem que entender aonde é que você vai ter que buscar. Né? E a tendência do músico é... Você sabe quando é que eu entendi isso? Dani? Eu toquei muitos anos com a Cássia Eller. Fala sobre isso, então. Estamos soltando. A Cássia é uma delícia, né? A Cássia eu adoro. A Cássia é uma pessoa que marcou minha vida assim para sempre, né? Uma artista excepcional, uma pessoa. E a Cássia ela era muito despojada. Ela tinha uma equipe por trás dela que cuidava da carreira dela, obviamente, porque ela estava fazendo a arte dela e pronto, né? O que é muito legal, né? Que é muito importante. Mas eu lembro que eu tocava com a Cássia, gravamos o primeiro disco dela pela Poligram. Continental? Poligram. Poligram. E aí, cara, teve uma festa que foi para a Poligram apresentar novos artistas da gravadora. Apresentar para o mercado. Ou seja, apresentar para lojistas, para contratantes, naquela época tinha loja de disco, né? Não existia isso. Então, era um LP, a gente gravou um LP, o primeiro disco da casa. Eu tenho. E aí, teve uma grande festa, Ilha de Caras, aqueles jantares. E aí, cara, gente chegando de helicóptero, só, né? E aí eu fui tocar e comentei com o pessoal da banda, assim, falei, porra, aquele lugar lotado de gente, assim, pessoal, sofisticação total, super bem vestidos e tal. Falei, cara, que engraçado. Todos esses caras aqui vivem de música, cara. Todos eles vivem de música. Como é que fala que quem vive de música não ganha dinheiro? Como é que é isso? Esses caras vivem de música. Os caras estavam cheios de helicóptero. Então, assim, tem alguma coisa que está errada. Porque aí, você sabe o que eu saquei ali naquele momento? Eu saquei que todo mundo que estava ali, todos, exceto nós, músicos e artistas, exceto nós, todos ali consideravam a música um produto. Todos consideravam a música um produto vendável. Altamente vendável. Todos. Não tinha exceção. A exceção era quem estava no palco tocando. Nós não achávamos que a música era um produto. Nós achávamos que a música era o fruto da nossa arte. E que não tinha preço. Que não podia botar preço. No momento que você pensa assim, infelizmente, quem enxerga como um produto, ele pisa na sua cabeça. Ele arrebenta com você. Então você tem que entender que a sua música é um produto, sim. É um produto da sua arte, mas é um produto. Claro. Um arquiteto que faz uma planta linda, aquilo é arte. Mas ele sabe botar preço naquilo. Ele é um puta arquiteto, faz um puta de um projeto, fala, mas tem preço. O músico não. O músico não. Então, assim, essa mentalidade precisa mudar. Precisa mudar. Para quê? Para que a profissão do músico seja uma coisa bacana para todo mundo que faz música. Né? Então, assim, eu entendi isso muito cedo. E desde cedo eu comecei a mudar a minha cabeça em relação
a música. Então, as minhas negociações com todos os artistas que eu trabalhei sempre foram um pouco mais, vamos falar assim, um pouquinho mais difíceis. Por quê? Porque eu falo, cara, não dá para fazer por isso, né? E olha que eu fui fraco em alguns momentos. Eu lembro que eu tive um amigo... Mas você tem o talento de músico e o up de empreendedor. Você sacou isso, né? Eu vejo isso principalmente no programa que você criou, no sucesso que é o Café na Casa, né? Como é que você conseguiu fazer com que um programa que cresce cada vez mais e ele tem ele chega bem a qualquer ouvinte, não só, embora seja de uma música sofisticada, e aqueles outros que você faz também, que os pés de masterclass pequenos que você vende, né? Fica a dica prêmio. Na verdade, Dani, esses projetos todos, eles têm uma... todos esses projetos que eu faço, eles têm uma causa nobre. Eu não faço esses projetos, nunca fiz esses projetos, vou fazer isso aqui porque talvez isso aqui vai gerar... Não. Eu fiz porque eu achava importante botar luz na pessoa que não está tendo luz, sabe? Quando eu fiz o Café em Casa, eu quero chamar os meus amigos músicos que estão na graxa da música, né? Os arranjadores. Os músicos hoje em dia não aparecem nem na ficha técnica. Não, verdade. Os compositores, os arranjadores, os artistas que estão na frente. Sim. Eu quero chamar todo mundo e colocar todo mundo no mesmo nível. A forma que eu recebo aqui o João Bosco, que é um músico que eu admiro, trabalhei 12 anos com o João Bosco, que admiro, é a mesma forma que eu chamo um guitarrista novo, que está começando a tocar agora, que nunca vendeu nada, que não faz nenhum trabalho, mas que eu vi que o cara é bacana, achei ele no Spotify, vem fazer o programa. E boto luz nesse cara, da mesma forma que eu boto luz no João. Porque eu acho que é importante, eu converso, as pessoas querem saber a história do João, mas querem saber também a história desse cara aqui. Você, por que você está tocando tão bem assim, tão novo? Né? O que você fez? Como é que você está trabalhando? O que você tem feito? O que você pode falar para os outros? Cara, aquilo ali é incrível, cara. Então, assim, eu faço o programa por isso. Agora, esse programa, ele, naturalmente, o que ele traz? Ele traz plateia. Né? Sim. Hoje em dia, eu tenho no Café em Casa mais de 300 mil seguidores. São 300 mil pessoas que curtem aquele trabalho que eu faço lá. Né? E que é bacana. Então, quando eu tenho alguma coisa, se eu tenho um show, se eu lanço um disco, se eu lanço alguma coisa nova, eu posso comunicar para 300 mil pessoas: olha, você gosta desse meu trabalho? Eu estou lançando um disco, eu vou fazer um show. Sabe? E essas pessoas comparecem. Então, nesse momento, eu acho que a gente está numa época, com a questão da internet, onde pela primeira vez a gente tem a rédea nas mãos. Né? Você não precisa de gravadora, não precisa de... Porque na época das gravadoras, o que a gravadora fazia? Ainda tá, a gravadora está aí, está fazendo o trabalho dela e ganhando dinheiro também muito. Todo mundo tá. O mercado da música ele continua, o mercado da música, principalmente do showbiz, assim, dos shows, etc. Ele está cada vez mais milionário. Né? Os shows que antes da pandemia eram vendidos por 30 mil estão sendo vendidos por 100 mil. Do mesmo artista. Então o mercado está bombando. Está bombando. O que acontece é que o músico continua ganhando o mesmo cachê. O cara vendia por 30, está vendendo por 100 e continua pagando o mesmo cachê para o músico. Porque o músico não vai participar disso se ele não exigir a participação dele. Se ele não entender o quão importante ele é dentro desse papel. Dentro dessa engrenagem toda, o quanto o papel dele é importante. Nesse momento, cara, é uma questão de consciência, engraçado. A gente pensa assim que tem que acontecer uma coisa do outro mundo. Não tem, não. Basta as pessoas estarem conscientes. Acabou. Você está consciente, acabou. Como é que surgiu o Café Lá em Casa? A coisa foi crescendo? O café... Como é que você teve uma ideia assim de começar a entrevistar? Como é que foi isso? Não, foi completamente ao acaso. Completamente ao acaso. Eu, como eu falei, sou muito amigo do João Bosco, admirador, sou fã do João Bosco. Eu até brinco que tocar com um artista como o João Bosco dá vontade de, no meio do show, separar e pedir um autógrafo, né? Porque o cara é realmente fenomenal, um artista excepcional, adoro. Assim, você é um
fiz Assim excepcional como também. eu adorava tocar com a Cássia e tal. E com o João, a gente sempre teve uma relação muito próxima, porque o João gosta muito de tocar, adora tocar. O João é aquele cara que ele passa o dia inteiro com o violão na mão. Se você deixar ele fica... Eu sei assim, viagem, nós estamos viajando, né? Aí, turnê. Você passa na frente do quarto do João no hotel, você vai ouvir ele tocando violão. A hora que for. Ele está lá, passando o show inteiro, tirando música nova, descobrindo um acorde novo. O João é um pesquisador incansável. Nossa. E é por isso que ele tem a excelência que tem, né? Não tem como você ter aquela excelência sem ser um cara assim. Uhum. E aí, cara, o João ia muito lá em casa. Eu morava no Jardim Botânico, em frente ao banco do João, o banco que ele ia, que ele tem conta. Uhum. Né? E em frente a um lugar ali que ele fazia pilates. Né? Então, o João, muitas vezes, quando ele estava no banco, quando ele estava no pilates, então ele saía do pilates, ligava para mim e falava, assim, está em casa. Vou passar aí para tomar um café. Nasceu assim o café lá em casa. Vou passar aí para tomar um café. Que barato, gente, que incrível. Aí o João subia lá em casa, eu fazia um café, a gente tomava um café, mas, obviamente, o que o João estava afim de fazer era tocar. Então, ele pegava o violão, olha aqui, eu estou dando uma olhada nisso aqui. Pô, aquela música tal, como é que é o negócio? Ah, você sabe aquele acorde daquela música? Estou procurando esse acorde, não achei, eu mostrava. Ele, pô, demais, tal. Uma vez ele foi lá em casa, foi muito engraçado. Eu fiz o arranjo. Teve uma série na televisão que chamava Toma Lá da Cá, que era... Tinha uma música de abertura que era Tu entra cá já e sai cá aqui, casamento hoje é isso aí, não sei se era isso. Toma lá da cá. É uma música do João Bosco, que tocava, o João Bosco Aldir Blanc, que tocava nesse... É um tipo de uma minissérie. Tipo, uma novela, sei lá. Não era uma novela, não. Um negócio de humor. Era uma sériezinha. Era uma sériezinha de humor que tinha com o Fala Dela e tal. E aí, cara, era muito engraçado, era ótimo. E aí o João compôs essa música e eu fiz o arranjo. Então, o João tocou o violão, eu toco a guitarra na faixa, e fiz um arranjo que eu escrevi para trombone, com um teclado fazendo um naipe atrás do trombone. O arranjo ali é meu, né? Eu fiz o arranjo. E aí, um dia, o João desses aí, o João subiu, tá aí, vamos tomar um café, tal, chegou lá em casa e falou assim, cara, tem um acorde dessa música, eu tô querendo botar essa música no show, mas eu fiz ela para o programa e nunca mais toquei. E tem um acorde dessa música que eu simplesmente não acho, não consigo achar. Estou aqui procurando já há dias em casa. Porra, que acorde é aquele, pô? E aí é muito engraçado. Ele via, às vezes, lá em casa para tirar esse tipo de dúvida, né? E aí eu mostrei o acorde para ele, que eu conhecia a música é dele, mas eu tinha feito o arranjo. Eu tinha até ela escrita toda a partitura, então foi fácil. Né? E aí, então ele vinha muito para isso. E teve uma vez específica, que aí foi o nascimento oficial do Café lá em Casa, uma vez específica que ele foi lá em casa porque eu gravei um disco meu, com uma orquestra da rádio de Frankfurt. Então eu fiz um show ao vivo com a Big Band da rádio, uma orquestra de 20 e poucos elementos. Tal. E eu fiz todos os arranjos, eu fiz os shows lá em Frankfurt ao vivo, e esse show foi gravado para a rádio. E acabou virando um disco meu. Eu peguei essa gravação da rádio e transformei num disco. Chama Nelson Faria ao vivo em Frankfurt. Sim. Aí eu gravei esse disco e eu fiz um arranjo para Dindi, do Jobim, nesse disco. E usei uma jogada de harmonia, vou dar esse exemplo de novo, quando voltava depois do solo, a música fazia... A música é Por Você, Dindi. É uma música assim, né? E eu fiz assim, instrumental, né? Eu fiz, em vez de fazer eu fiz por você, Dindi. Fiz uma modulação, meio tom abaixo. Bonito. E aí, na verdade, essa ideia nem é minha. Isso aí foi feito pelo Luiz Essa, dezenas e dezenas de anos atrás, na década de 50, 60. O Luiz Essa já tinha feito essa jogada. Então, eu usei isso no arranjo. Aí o João Bosco ia tocar naquele prêmio da música, ia ter um prêmio da música em homenagem ao Jobim.
E o João Bosco ia tocar essa música, o Didi. Escolheram para ele tocar o Didi. Aí ele me ligou, estava lá no Pilates dele. Não, sim, tá em casa, vou subir para tomar um café, tá bem. Tá. Aí chegou lá em casa, ele me perguntou, falando assim, como é que é essa jogada do Didi aí, que eu tô ouvindo, eu não entendi, você fez um negócio estranho, uma modulação, mas eu não estou entendendo para onde foi. Então eu falei, mostrei para ele. Aí a gente ficou tocando junto um tempo assim e tal. Aí a gente começou a tocar. Eu falei, João, posso gravar isso? A gente tocando esse Didi aqui juntos? Ele, não pode. Tal. Peguei, abri o computador assim, o laptop, e gravei a gente tocando. Acabou de tocar, eu falei, João, posso botar isso no Facebook? Eu tinha um Facebook, não tinha nem YouTube, né? Eu tinha um Facebook que quando dava assim 15 likes, eu já ficava alucinado. Feliz, né? 15 likes, pô. Assim, ninguém assistia, ninguém via meu Facebook. Aí, cara, eu gravei esse negócio com o João, falei, posso botar no Facebook? Ele falou, pode. Eu botei no Facebook, deixei para lá, o João foi embora. No dia seguinte, quando eu abri o computador, abri o Facebook, aí eu levei um susto, porque esse vídeo meu com o João tinha 1000 e tantos compartilhamentos. Nossa! Centenas de comentários, um monte de likes. Falei, o que aconteceu aqui? Levei um susto, né? E aí comentei com meus filhos. Falei, cara, olha que loucura esse negócio aqui, bicho. O João Bosco esteve aqui, eu fiz esse negócio. Eu tenho um filho que é cineasta, fotógrafo, e trabalha com audiovisual, né? E tem uma filha que é jornalista e um outro filho que é programador, engenheiro. E aí eu conversei com meus filhos, aí os meninos assim, falaram, pô, pai, você conhece, isso aí pode virar um programa. Eles falam assim, pode virar um programa. Porque você conhece muita gente, você já tocou com todo mundo do MPB. Você conhece os músicos todos, os arranjadores, né, os compositores. Você conhece todo mundo, cara. Por que você não... Vamos fazer um programa com isso? Eu falei, pô, tá aí. Bacana, vamos fazer. Aí gravei, ó. Aí comecei a chamar uns amigos. O primeiro que eu chamei foi o Marcelinho Martins, saxofonista que toca com Marcelo Martins. Chamei o Marcelinho, nem deu certo, a gente gravou. Ficamos 4 horas conversando. Pô, sem roteiro, sem nada. Não deu certo, o programa não deu certo. O som ficou ruim e tal. Gravei e não valeu. Esse não valeu. Aí chamei o Ricardo Silveira, gravamos. O Ricardo foi o primeiro que gravou e valeu. Depois chamei a Fátima Guedes. Aí eu fiz uns 8 Nossa, programas. eu não vi. Não, da Fátima eu vi, sim. Da Fátima eu vi. É um dos primeiros. Da Fátima, inclusive, a gente usava o microfone assim na boca da pessoa. Era horrível. Hoje em dia, a gente tem um microfone que fica lá em cima. Aí fiz com o Ricardo, fiz com a Fátima. Aí comecei a fazer... Gravamos alguns programas. Gravamos uns 8 programas. E aí, meu filho falou, bom, agora a gente tem que tentar vender isso, né? Tentar televisão, essas coisas. Aí a gente não conseguiu nada. Não conseguiu nada. E nessa época eu estava também indo e voltando para a Suécia o tempo todo, que eu era professor na universidade na Suécia. E aí chegava, e aí deu alguma coisa? Não, nada. Não, fiz alguns contatos com os amigos que tinham contato na televisão, então não deu nada. Não deu nada. Aí o meu filho falou, pai, vamos botar isso no YouTube, cara. Vamos botar isso no YouTube e vamos ver o que dá. E a gente começou a lançar um por semana no YouTube e começamos a gravar outros. Falou, a gente tem 8, dá 2 meses. Nesses 2 meses a gente pode gravar, vamos gravando e vamos lançando. Mas você fez com câmera profissional, né? Você faz com câmera profissional. Meu filho é fotógrafo e trabalha com audiovisual. Eu trabalhava com isso, né? Com audiovisual. Então a gente tinha câmera bacana, tinha uma câmera bacana. Então. E aí, hoje em dia as câmeras são muito melhores. Hoje em dia, é claro, se você assistir o programa desde o primeiro, assim, você vai ver a qualidade de áudio, de vídeo melhorando a cada programa. É bem bacana. E aí o meu filho falou, vamos fazer um programa com isso. Então nasceu dessa visita do João Bosco para tomar um café lá em casa de fato. E aí já aproveitei isso para chamar de um café lá em casa. E aí foi dando certo. Aí quando começou a dar certo, aí começou a inverter. Aí a gente começou... Aí a gente teve convite para levar isso para a televisão, né? Para o Music Box Brasil, para o Arte 1, para... A gente tem também naquela outra TV... que é que a gente tem Arte 1 eu conheço, mas tem uma outra aqui que... Tem na Arte 1, tem na Music Box Brasil, tem na... Eu acho que foi na Futura, tem na Music Box Brasil.
Isso. E aí, né? e aí o programa... e aí o programa começou Começou a dar certo. a E dar no seu certo. programa, assim, você leva pessoas da grande música popular brasileira, tanto quanto aqueles músicos da parte que, como você disse, né, que quase não aparece mais na ficha técnica. E gente que é grandiosa, que às vezes ninguém tem notícia. A Sueli Costa, por Que exemplo, que você loucura! lembrou. Que loucura! Entendeu? A desinformação. Fazer a Sueli participar, ó, parabéns, porque... Pô, a Sueli, cara, eu adoro a Sueli. Adoro a Sueli. Olha, foi um dos programas que eu mais me emocionei, foi o programa da Sueli. Eu tive que parar várias vezes a gravação, porque eu estava literalmente chorando. A Sueli me emociona profundamente. Profundamente. Ela é muito incrível. E é incrível, assim, eu imaginar que eu estava apresentando. Porque, imagina o seguinte, as músicas da Sueli, por exemplo, a Fátima Guedes, essas coisas eu conheci na minha adolescência, isso tocava no rádio. Eu conheci isso na minha adolescência, isso marcou a minha formação musical. Eu ouvia isso. Isso sumiu das rádios, sumiu da TV. Pô, a Sueli tinha aquela música numa novela, Quem me vê assim Eu agradeço. cantando, não sabe nada. Lindo, Lindo, né? Lindo. é lindo. Lindo. É lindo. Então, isso Jura era trilha de Secreta. novela. Ela foi música de novela. Só uma coisa me entristece. O beijo de amor que não roubei. Então, assim, coisas que eram trilha de novela, coisa da Fátima, coisa dela. Então, assim, isso sumiu da mídia, do mainstream. Sumiu. Então, assim, quando eu trouxe a Sueli, quando eu trouxe a Fátima Guedes para fazer o programa, que são pessoas que eu sou fã, né, que eu não acredito que tem alguém que não conheça o trabalho da Sueli ou da Fátima, de repente vinham comentários assim, vários comentários. Nossa, que cantora incrível! Nunca tinha ouvido falar dela. Era Fátima Guedes. Imagina. Se você for ler os comentários da Fátima Guedes, você vai ver algumas pessoas falando, nossa, que cantora incrível! Nunca tinha ouvido falar. Como nunca tinha ouvido falar? Então, assim, quando eu falo que é uma causa nobre, é porque eu tenho consciência da importância desse programa. Mesmo. Não estou aqui falando... Não estou falando, eu sei não estou falando de mim, eu estou falando das pessoas que vêm. Das pessoas que... O Francis Haime, um monstro. E, assim, as pessoas não sabem quem é. Não sabem. Não sabem. O Francis, foi lindo do Francis. O Gilson Peranzeta, que, nossa, só tá com aquelas músicas do Ivan Lins e toda uma carreira, pianista fabuloso. Quem já me falou? Tem músicas do Gilson Peranzeta, que são parcerias do Gilson com o Ivan, que as pessoas nem sabem que é a música do Gilson. Não sabem. A pessoa fala assim, aquela música do Ivan Lins. Eu entendo, as pessoas, o Ivan Lins que canta e tal, mas tem música ali que é parceria do Ivan com o Gilson, né? Tem várias. E assim, eu acho importante mostrar isso. Gente, olha aqui, esse aqui é o Gilson Peranzeta. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero chamar o Ivan, que o Ivan é um cara incrível. É um músico excepcional, um cara super artista. Então, assim, como é bacana poder chamar o Ivan, chamar o Gilson. Agora, essa semana, gravei, por exemplo, com o Ricardo Pontes, que era o saxofonista e flautista da banda do Ivan, banda Modo Livre, que tocava com o Ivan e com o Gonzaguinha. Era o Gilson Peranzeta, o João Cortez, o Fred Barbosa e o Ricardo Pontes, que eu entrevistei ontem aqui em casa. O Ricardo. O cara que tem. E assim, tem um ar de espontaneidade. Tem um ar de espontaneidade no seu programa que eu gosto muito. Assim, só se puder confessar ou não. Você já dá uma ensaiadinha com eles, ou pergunta, fala mais ou menos, ou tem tudo essa surpresa mesmo, que passa pra gente essa espontaneidade muito grande. Né? E a liberdade que o entrevistado tem, né? A gente grava tudo, desde que a pessoa chega na minha casa, a gente grava e solta em making off. Se você assistir os making off, você vai ver exatamente o que a gente faz. Na verdade, é o seguinte, a gente sempre recebe o convidado com alguma comida na mesa. É o lugar da gente descontrair. Por quê? No começo, quando foram os primeiros convidados, eu conhecia todo mundo. Eram amigos.
Mas a gente já tinha essa tradição. Vamos receber tomando um café, um bolinho, um pão de queijo. Bolinho, um pão de queijo, queijinho. E aí, Bem mineiro. mas esses já eram amigos. Quando eu comecei a receber pessoas que eu não conhecia, que eu conhecia no momento que ela entrava na minha casa, eu estava conhecendo, tendo contato pela primeira vez, né? Aí a gente não vai tocar, não vai falar de música. A gente vai sentar e começar a bater papo, sabe? Vamos comer um pouquinho, tomar um café, sabe? Tá. Tem um bate-papo para soltar, para depois gravar. Quando a gente sai desse bate-papo, já somos amigos de infância. Amigos de infância. É bom demais, porque ali você conversa. E nessa hora eu começo a colocar algumas coisas. Se você vê nos make-offs, eu estou sempre com o violão do lado. E de repente eu falo, o que você quer tocar? O que você gostaria de fazer? O cara fala, essa mulher, pega o violão, deixa eu ver aqui. Qual o seu tom? Aí você quer, então vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, bacana, acho que vai funcionar. Né? Aí você, dali já começa a ter... Então não chega a ser um ensaio. É uma... Não, você é um músico que não... fenomenal, maravilhoso, e você não atropela, você chega ali, chega junto com o músico, seja ele cantor, que se acompanha ou não. Uma também muito bonita, você fez duas com Leila Pinheiro, lindamente. Mas a Leila é minha amiga de muito tempo, a gente já fizemos um disco juntos, né? Temos um disco em duo, eu e ela. Aquela ali rolou de uma... ficou linda. A Leila é incrível, é uma artista fenomenal. E além de cantar muito bem, toca piano muito bem. Né? A Leila tem um domínio do instrumento, né? muito num alto nível. Então, assim, muito bom tocar com ela. Né? A gente fez 2 programas. Um que ela só cantou e eu toquei o violão, e no outro que ela fez piano e eu fiz guitarra. Fez piano. Eu vi os dois. Eu vi os dois. E eu acho que ela é a única que tem 2 programas. E teve um motivo. Quando a gente foi fazer o Arte 1, quando os programas foram para o Arte 1, eles escolheram, a gente quer 13 programas. E eles escolheram da Leila Pinheiro, que estava muito curto. Eles falavam, a gente precisa de um programa com 26 minutos. E a gente não tinha material para fazer uma nova edição com um programa de 26 minutos. Eu falei, Leila, você topa fazer de novo? A Leila é muito amiga minha, né? Eu falei assim, Leila, você topa fazer de novo? Você topa fazer um programa de novo? Ela falou assim, a resposta dela foi, Nelson, com você eu topo tudo, menos sexo. Ela é uma figura. Que fofo, gente. Ela é demais, adoro a Leila, cara, adoro. Ó, quer saber um programa que é genial e que o entrevistado entrou aqui há pouco tempo? Não sei se ainda está aqui. O João Alexandre. Não conheço. João Alexandre é um violonista e cantor, mas assiste. É um programa lindo. E o João Alexandre, eu não conhecia o João, conhecia assim, eu conhecia o trabalho dele, eu já tinha ouvido o disco dele. É um trabalho lindo. Não, olha, você vai pirar com o João Alexandre. Dani, você tem que assistir, você vai pirar. Vai pirar. Eu vou olhar. Vai pirar. Não é um negócio, legalzinho. Não é legalzinho, não. Ele é top. É um negócio fora de série. Aí o João, cara, chegou lá em casa e a gente não se conhecia. Né? E a gente não sabia o que ia tocar. O que a gente vai tocar? Toca violão muito bem. Cara, a gente teve uma sintonia tão incrível que deu uma cola, sabe? Da forma dele tocar com a minha forma de tocar, a gente se complementou tocando de uma forma. Simbiotizou, né? É um negócio assim. Fez assim. É realmente um programa que eu destaco. E ele canta muito bem. Vale a pena assistir. E alguém está falando assim que o João Bosco tem 3 programas. Tem 3 programas. Não, o João Bosco não tem. Na verdade, tem um só. É porque naquela época... Ele dividiu em blocos. Você dividiu em blocos? A gente dividia em blocos. A gente achava que o programa no YouTube não podia ter mais de 15 minutos. Alguém falou pra gente isso na época. O pessoal não assiste se for muito longo. Então, a gente, quando tinha um programa grande, a gente cortava. O da Joyce tem 2 partes. O da Joyce tem 2 partes. O da Zélia Duncan tem 2 partes. Do João Bosco tem 2. O da Leni Andrade tem 3 partes. Então, assim... Mas
que gravou 2 vezes, que foi lá em casa 2 vezes gravar, foi só a Leila. E a dica prêmio? A dica prêmio, como é que rolou depois? A dica prêmio, você chama o pessoal fera do instrumento, a Joyce. A dica prêmio foi muito legal também, cara. Eu vou te contar essa história. Porque é o seguinte, como eu estava ali recebendo no Café lá em Casa músicos excepcionais, né? Cantores, guitarristas, artistas de todas as áreas, né? E eu falei, cara, além desse bate-papo, eu vou tentar tirar mais alguma coisa dessas pessoas que eu possa oferecer para a plateia. Então, eu chegava no final do programa, quando acabava o programa, eu falei, cara, você pode gravar uma dica para alguém? Uma dica qualquer. Aí o cara ia lá pegar, tem uma coisa legal que eu faço, uma levada de baião, tem isso aqui que eu faço. O pianista fala, você tem um jeito de fazer o samba que é assim. Cada um falava uma coisinha. O cantor falava, um jeito de aquecer a voz, tal. Cada um falando uma coisa. E aí, cara, foi muito engraçado. Eu comecei a pedir para as pessoas essa negócio. Mas eu não parei para pensar na pessoa, no artista convidado, se ele estava ou não confortável em fazer aquilo. E eu sou muito amigo da Zélia, muito amigo da Zélia Duncan, amigo mesmo, a gente tem liberdade mesmo, um com o outro. Aí a Zélia chegou para fazer o programa lá em casa, falou, Nelson, ela falou assim, pô, o programa é ótimo e tal, eu só não gosto daquele negócio de dica, cara, não me pede dica, não, acho isso muito chato, o negócio de ficar dando dica, eu não gosto. Eu falei, cara... Tá aí a palavra, né? A Zélia, ela acendeu uma luz. Porque quando ela falou isso, eu falei, cara, muita gente deve estar sentindo a mesma coisa que ela, mas não tem intimidade de me falar. E ela me falou. Eu falei, cara, daqui para frente, quem vai fazer a dica sou eu mesmo. Em vez de pedir a dica para o artista, eu faço a dica. Eu tenho várias dicas que eu posso dar. Então eu comecei a gravar eu mesmo dicas. Quando eu comecei a gravar as dicas, o canal começou a bombar. Bombar. E as dicas começaram a bombar mais que alguns programas. Assim, eu lançava a dica e o programa, a dica, pá, a visualização lá em cima. Porra, tem alguma coisa aí que o pessoal tá gostando. E aí começou a virar um negócio bacana, assim. Aí eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer mais do que uma dica. Eu vou fazer um mini curso. Peguei e fiz um mini curso de harmonia aí. 11 aulas, uma por semana. Dava uma aula por semana lá no YouTube. E aí, o vídeo mais visualizado do canal até hoje é um dos vídeos dessa série de 11 aulas. Bombou esse negócio. Quando isso bombou, simultaneamente, o YouTube lançou uma categoria de canal, que é canal por assinatura. Não sei se você lembra disso. O YouTube lançou, durante uma época, em 2017, no início de 2017, o YouTube lançou, em janeiro, ele lançou um negócio, olha, se você quiser um canal pago... Não, eu sei que o Fica a Dica é pago. Tem que pagar. Sim. O YouTube é gratuito. Mas na época... O YouTube é gratuito, mas tinha uns colaboradores. Mas o colaborador colabora se quiser. Não é uma coisa... Peraí que está acabando minha bateria. Deixa eu só... Facultativo. Não, a questão é o seguinte. O YouTube fez uma categoria de canal onde só assistia o vídeo quem era assinante do canal. Você tinha que assinar e tinha que pagar para assinar. Uma categoria, ela fez um teste. Fez esse teste durante os 4 meses. Quando ela lançou esse teste, eu falei, cara, eu vou abrir um canal só com dicas pago. Que é uma forma de eu viabilizar, porque até então a gente só trabalhava de graça. A gente estava fazendo programa. Meu filho trabalhando, dos dois trabalhando igual doido, a Juliana e a Nelson principalmente, porque tinha que roteirizar, decupar os programas, editar, depois tinha que fazer mixar e etc. Aí eu comecei a contratar uma pessoa para ajudar no som, pagando assim pouco, mas já era uma despesa que eu tinha, né? E entrada nenhuma, zero de entrada. Não tinha. Então a gente já estava fazendo um monte de programa e assim não tinha entrada nenhuma. Eu falei, cara, com esse canal do YouTube aí que é pago, de repente a gente consegue ter alguma entrada que vai bancar o Café em Casa, né? Aí, pô, abrimos esse canal pago. Aí esse canal pago, no primeiro mês tinha 200 alunos. Eu falei, opa, legal. Legal. Com 4 meses, que foi o tempo mais ou menos que durou, tinham 2.000 alunos.
2.000 alunos. Cara, bombou, bombou. Começou a dar um dinheirinho. Não era um absurdo, porque era muito barato, era tipo, sei lá, 12 reais. Mas, cara, quando você tem 2.000 pessoas pagando, começa a virar dinheiro. Né? E aí eu aluguei um apartamentinho para virar uma produtora, contratei dois caras para trabalhar, para fazer. Aí começou a virar um negocinho. Aí, pô, tô no auge. Depois que aluguei apartamento para fazer para produtora lá dentro, né? Contratei gente, começou a funcionar o negócio. O YouTube, parei, acabou essa categoria. O seu canal vai ser desmonetizado, assim como todos os outros. E agora o acesso é gratuito. Eu falei, porra, o que eu faço agora? Né? Que isso gente que agora? salário, apartamento, aluguel de apartamento. Caraca, o que eu vou fazer? Que eu aluguei só por conta disso. Falei, o que eu vou fazer, cara? Aí entrou meu terceiro filho do meio, que por enquanto só trabalhava o Nelsinho, que é o mais velho, que é a parte de audiovisual, a Juliana, que era jornalista, e o do meio, que é engenheiro, não trabalhava com a gente. Aí entrou o engenheiro no meio, entrou ele e falou, pai, a gente pode fazer uma plataforma de cursos online, e a gente faz do zero, eu programo ela, eu faço a programação. O Nelsinho fez a arte, ele fez a programação, e aí montamos, fora do YouTube, o que é pago hoje, que é o ficadicapremio.com.br. E os cursos foram todos para lá. No YouTube, a gente continuou com dicas gratuitas. Né? Mas os cursos... Mas interessante, eu meio que desconheço essa maneira, plataforma. A plataforma eu também desconheço, para falar a verdade, essa é coisa para quem sabe programar, não sei o quê. Você tem que fazer uma plataforma. Ou você pode, sei lá, hospedar isso numa plataforma que já existe. Tem algumas que já existem aí, que você dá um percentual para o cara e tal. Mas a gente quis começar do zero. Meu filho é programador, ele falou, não, cara, programa uma plataforma, vamos fazer. E aí o problema aí foi conseguir migrar essas pessoas que estavam no YouTube para a plataforma. Porque a gente não conseguia falar. O YouTube não te deixa falar com as pessoas. Você posta um vídeo lá, gente, olha, aqui acabou, agora nós abrimos uma plataforma, o YouTube mostra para ninguém. Você tem, sei lá, 2.000 pessoas, ele mostra para 20. Então, assim... que o YouTube ele faz isso. Se você tem 300.000 pessoas no canal, ele mostra para, sei lá, estou chutando aqui, 5.000 pessoas. Só se aquilo ali tiver um engajamento forte, aí ele começa a mostrar para todo mundo. Mas se você lançou um vídeo e o engajamento foi pequeno, ele não vai. Por isso que todo mundo fala, dá o like, né? Faz um comentário. Esse like eu não sei bem. Eu faço a sua hoje, para mim está bombando, graças. Porque tem vezes que vem gente tão importante conversar comigo e não dá quase ninguém. Isso é uma loucura, né? É uma loucura. Uma loucura. Mas então foi assim, o processo foi esse. A gente aí profissionalizou aí em 2017. Em setembro de 2017, porque aí teve um hiato, né? De quando o YouTube parou, até quando a gente conseguiu montar a plataforma. Pesquisamos várias possibilidades. Aí tinha um cara na Síria que fazia, aqui no Brasil tinha umas coisas, ele foi visitar uns caras lá em Niterói que faziam. Até que meu filho falou, pai, deixa que eu faço, eu vou fazer. Mas isso aí demorou, tipo sei lá, de maio, junho até setembro. Em setembro a gente lançou a plataforma. E aí começou do zero de novo, construindo, né? Mas hoje em dia a plataforma tem centenas de cursos. Caramba. Hein? Visual é clean, é bonito, todo tem uma harmonia. Eu gosto muito. Ele mantém aquela coisa aconchegante do café lá em casa. Ele aproxima, e às vezes a pessoa que tem um tabu de aprender a tocar uma música dificílima, por exemplo, o artista ou você vai estar ali para mostrar. Sim. Passo a passo. Exatamente. Né? A gente tem lá os cursos que chamam Aprenda com o Compositor. Então tem assim, o Toninho Porta ensinando as músicas dele, o Roberto Menescal ensinando a tocar as músicas dele, a Joyce ensinando a tocar as músicas dele. É muito legal. O Filó Machado ensinando a tocar as músicas dele. São vários compositores que tem lá. João Donato ensinando a
tocar as músicas dele. Então, assim, um negócio incrível, né? Porque é uma possibilidade de... Imagina, cara, eu fico imaginando isso que a gente oferece hoje, eu fico imaginando quando eu era moleque. Falei, cara, imagina quando eu era moleque, eu tentando tirar aquelas músicas de ouvido. Se tivesse um vídeo, o Toninho Horta mostrando, o acorde é esse aqui, ó, aí postar assim, bem lá. É isso que a gente tem lá, né, cara? É uma maravilha, assim, de bom demais. Como é que se deu o seu encontro com o Menescal? Porque ele é um cara maravilhoso, um músico excepcional, um ser humano fantástico, né? O Ele deu esse Menescal, para mim, é uma referência como pessoa, como caráter, como músico, como condução de carreira. Esse é top. Sou fã do Menescal, sou fã mesmo. Eu falo com ele toda hora, falando, Menescal, eu sou teu fã, mas fã mesmo. Cara que tem uma visão de mercado muito profissional. Ele tem uma visão muito, assim, o cara foi diretor de gravadora, sabe como funciona o negócio, sabe se colocar, entende as coisas, entende para onde o mercado está indo, a questão do streaming, como é que funciona, aonde vai funcionar, como é que você faz para conseguir ter resultados nesse mundo novo. Quer dizer, o Menescal sabe isso tudo, cara. Ele é um craque, um negócio impressionante, cara. E o Menescal eu conheci, na verdade, logo que eu vim para o Rio, que eu morava em Brasília, né? Eu vim para o Rio, eu tinha 23 para 24 anos. E aí eu vim para o Rio e eu fiquei... olha só, eu fazia aula com o Ian Guest, de composição, na casa dele. E o Almir Shediac era aluno do Ian também. E o Almir Shediac fazia aula logo depois de mim. E aí, numa dessas aulas, o Ian falou assim, fica aí, o Almir vai chegar daqui a pouco, eu quero te apresentar a ele. Eu falei, tá, beleza. Aí o Almir chegou, o Ian me apresentou. Quando o Ian me apresentou ao Almir, o Almir falou assim, eu conheço o seu trabalho, eu tenho uma apostila sua. Eu falei, é mesmo? Porque quando o Toninho Horta fez aquele seminário brasileiro da música instrumental, em 86, eu fiz uma apostila para levar e carimbei meu nome em todas as páginas. Uma forma de marketing da época. Carimbei mesmo com carimbo. E aí o Almir falou assim, eu tenho as apostilas carimbadas com o seu nome lá, apostila ótima. Aliás, ele já tinha a editora, Lumiar Editora, onde ele fazia os livros dele. Ele falou, cara, vamos conversar. Quem sabe a gente publica essa sua apostila e vira um livro. Eu falei, opa, bacana. Vamos conversar. Aí conheci o Almir e fui lá depois na editora dele, no outro dia. A gente marcou uma reunião, fui lá conversar com ele. E aí ele falou assim, olha, eu estava olhando esse material seu, a gente pode lançar isso mais tarde, mas eu queria que você lançasse agora alguma coisa em termos de improvisação. Tal. Eu falei, bacana, pode ser. E aí, eu estou falando disso porque eu estou lembrando que o Menescal foi quem escreveu a orelha do meu livro. A orelha. O Menescal escreveu. E eu estava achando que o Almir já aqui tinha me apresentado a ele, mas agora eu estou lembrando que não foi. Não foi o Almir. Quer ver quem foi que me apresentou? Na verdade, ninguém me apresentou o Menescal, não, cara. Não. Foi o Almir. Foi o Almir. Aí, conversando com o Almir, estou lá, conversei com o Almir, assim, fechamos o negócio do livro, para fazer o livro. Ok. O Menescal era muito amigo do Almir, e o Menescal estava querendo... tinha saído da gravadora, de anos que ele era diretor de gravadora, ele estava sem tocar. E ele estava querendo um professor de violão. E o Almir Shediac falou assim, cara, vai fazer aula com o Nelson. O Nelson é novo, chegou aqui agora no Rio e tal, mas ele tem muito bom, tem um trabalho ótimo e tal. Aí o Menescal me ligou, cara. Eu estou em casa, o Almir tinha meu telefone, toco o telefone, era o Menescal. Eu achei que era trote, né, cara? Oi, aqui é o Nelson, Roberto Menescal. Eu falei, Roberto Menescal, o barquinho, essas coisas todas. Rio, que mora no mar. Esse mesmo? Eu falei, esse mesmo. Eu estou querendo fazer umas aulas. Eu falei, pô, Menescal, que loucura, cara. Assim... Aí eu fui lá na casa dele. E eu tinha 20 e poucos anos, 24, 23, 24. Aí, fui na casa dele e fui. Um depoimento que ele fez com você viu que ele falou assim: Nelson faria, não, Nelson faz. Isso. Ele falou assim: faz tudo. Ele falou.
Falou, né? Ele escreveu isso na orelha também. Na orelha do meu livro, está escrito isso. Ele fala assim, eu só tenho uma sugestão a fazer. Trocar esse nome. Nelson não faria, Nelson faz. E o Menescal, cara, de lá para cá, assim, a gente se encontrou, dei essas aulas para ele durante um tempo, não sei quantas aulas, não lembro, não foram muitas aulas, mas dei aula para ele há algum tempo. E a gente foi ficando... Todas as vezes que eu encontrava com o Menescal, eu sempre saía com um sorriso no rosto, sabe? De ter encontrado uma pessoa bacana, sabe? Então, assim, eu comecei a querer me aproximar mais. Sempre que podia, eu tentava me aproximar, convidar para alguma coisa. Às vezes, e o Menescal tem um negócio, cara, que eu acho que assim, que ele... Como é que ele onipresente, né? Porque ele vai em tudo. Você chama ele para ir no show, ele vai. É louco. Ele vai. Fala, Menescal, eu vou tocar em tal lugar. Ele fala, vou lá. E vai. Vai. Aí você dá um disco que você gravou para ele, ele ouve e comenta. Louco, né? Raras pessoas fazem isso. E está sempre atento a pessoas novas. Ele aponta gente jovem, mas jovem mesmo, menina, a menininha, que é Ana Lu, seu pai. Ela chama Ana Lu. Eu fiz show dele. Ana Lu, então, menininha. E ele falou, tô de olho nessa menina, hein? Vou te passar, entrevista ela. Ele é atento. Eu quero fazer um café lá em casa com ela. Já tentei algumas vezes aqui, não deu a data. Porque ela mora na Bahia, né? Mas ela é muito boa, muito legal. Muito boa, muito boa. E aqui me perguntaram, não sei se você viu na barra de rolagem, alguém queria que você falasse sobre os direitos conexos. O direito conexo. O direito conexo, infelizmente, é o que as plataformas digitais não pagam, né? O direito conexo é um direito que pode ser questionado. O que é o direito conexo? Não sei se todo mundo sabe o que é, mas quando uma música toca, tem vários direitos, né? Você tem o direito fonográfico, que é do produtor. Você tem o direito de intérprete, que é do intérprete. Pode ser uma cantora, um cantor, pode ser um instrumentista, um intérprete da faixa. Você tem o direito autoral, que são dos autores, e você tem o direito conexo, que é o direito do músico que tocou na faixa, né? Todas as pessoas que... Eu falo que o direito conexo ele pode ser questionado, porque é o seguinte, todo mundo que participou de uma faixa, o produtor, o artista, o compositor, músico, né? O compositor, né? Todas essas pessoas, elas não receberam para gravar. O artista não recebe para gravar. O compositor também não. O que eles podem pedir é um advance da gravadora, porque eles vão receber royalties, certo? O músico, ele recebe para gravar, ele tem um cachê, certo? E o direito conexo é um tipo de royalty. Então, isso seria tá ganhando duas vezes. Você ganha para fazer o trabalho e depois você ganha o royalty daquilo, certo? Porque normalmente, quando você ganha, você tem duas opções. Ou você ganha royalty, ou você ganha um dinheiro direto, um pagamento direto. Por exemplo, eu tenho vários livros escritos. Eu não recebi nada para escrever o livro. Você escreve o livro de graça, né? Você bota para vender e começa a receber royalties. Você pode pedir para a editora, se você sabe que o livro vai vender, que a editora sabe que isso vai vender, você fala, olha, me entrega aí, mas me dá um advance, me paga adiantado uma parte desses royalties. Me dá tantos R$1.000, depois você vai descontando isso do royalties. Daqui a 2 anos, sei lá quanto tempo, quando quitar essa dívida, eu começo a receber o royalties, em vez de começar a receber imediatamente. Então, o artista pode fazer isso. O produtor, se tiver, né, negociando com a gravadora, pode pedir um adiantamento de royalties. O músico, não, ele ganha um cachê para fazer, certo? E no Brasil especificamente, a gente tem uma lei, que é a lei do direito conexo, que é uma coisa que a gente conseguiu aqui no Brasil. Uma coisa, vamos dizer assim, é uma vitória da classe musical ter conseguido. E que é muito legal, né? Você recebe
o cachê às vezes. Eu, por exemplo, já fiz gravação de graça só para receber o conexo. Uma vez eu estava gravando um negócio na Rede Globo, eu estava com a guitarra, estava saindo, o cara me viu saindo e falou, pô, Nelson, tá com a guitarra aí? Pô, quer gravar um negócio aqui? Ele falou, não tem cachê, mas pode render um conexo bom. Quer gravar? Eu falei, claro, vamos lá. Ou seja, gravo sem cachê. Eu fui lá, o que era? Era a abertura do Globo Esporte. 95 e 96. Olha, não sei quantos anos atrás, 40 anos atrás. 95 e 96, aquela guitarra. Durante 2 anos tocou. Isso aí me pagou muito mais do que qualquer cachê que um dia esse cara pudesse ter pago. Muito mais, com dinheiro conexo, com direito conexo. Então, o músico tem o direito conexo, que é muito menor que o direito do intérprete, que é muito menor que o direito do compositor, que é muito menor que o direito do fonográfico, mas é um direito que existe na lei brasileira, o direito conexo. Quando as plataformas de streaming chegaram no Brasil, os YouTube, Spotify, Deezer, etc., eles entraram, e são todas empresas estrangeiras, e nos Estados Unidos, por exemplo, não existe. Nos Estados Unidos, por exemplo, está me ouvindo? Não, tocou aqui. Gente, tocou o telefone. Não. Nossa. E o que acontece? Por exemplo, nos Estados Unidos não tem direito conexo. Né? Na Europa, pode ser que um país ou outro tenha, não tenha essa informação bem assim, clara para dar. Mas o direito conexo é uma coisa que a gente tem no Brasil, mas tem muitos países que não tem. Você parou de me ouvir, foi isso? Não estou ouvindo nada. Então, não sei o que fazer. Posso sair e voltar? Pode, eu acho que vai cair, mas pode. Sair e voltar.